maravilha poder estar aqui novamente, junto com esse povo zeloso de boas obras, essas mulheres maravilhosas. Aleluia! Que estão assistindo e participando deste culto que antecede o Dia das Mães. Por conta dessa data tão maravilhosa, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo no capítulo 1 de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Glória a Jesus, me alegro por estar mais uma vez neste lugar e acompanhado com meu esposo, o pastor Adílio Costa, a irmã Yara, né, irmã Yara? Minha vizinha, fala assim: eita, caravana de Nova Jersey, viu? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor com a sua filhinha, que Deus abençoe essas mulheres queridas que entraram por essas portas. Diácono José Santiago da Costa, que alegria deu aqui. Amém. Glória a Jesus, toda a igreja, todo o ministério. Que Deus abençoe. Aleluia. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Amém? Diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra era Puá, e disse: quando ajudares no parto as hebreias, e a virdes que estarão sobre seus assentos para ter seus filhos, se for menino, matai-o, mas se for menina, ou se for uma filha, deixai ela viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram ao Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temiam a Deus, estabeleceu-se isso. Aleluia, casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascessem lançassem no rio, mas a todas as filhas guardassem com vida. E a igreja diga amém? Amém! Em nome de Jesus. Aleluia! Esse texto é lindo e maravilhoso e fala sobre duas mulheres incríveis, duas mulheres extraordinárias, duas parteiras, duas obstetras. E elas estavam na incumbência de fazer o parto das mulheres hebreias e também das egípcias. E a palavra do Senhor diz que havia um decreto vindo de Faraó. Mas para a gente entender esse contexto, nós temos que falar acerca do que causou esse decreto. E a palavra do Senhor diz que José havia sido preso, ou vendido pelos seus irmãos, quando ele era jovem, e foi levado para o Egito. Chegando ele no Egito, foi escravo, e dali ele foi preso, e dali ele se tornou o governador do Egito. E a palavra do Senhor diz que, passado alguns anos, o Senhor, ele fortalece o povo de Deus através da vida de José, envia provisão e mantimento para um povoado, um povo que estava com fome, que estava em necessidade, que estava precisando de recursos materiais, de alimento. E ali no Egito havia alimentação suficiente para suprir aquele povo, através de um homem chamado José, que foi levado para aquele lugar. E então, o servo do Senhor manteve-se ali naquela postura de governador, administrando aquela nação tão poderosa e tão rica, e Faraó estava muito confortável com a presença dele, porque ele estava fazendo um excelente trabalho, e ele entendeu que precisava agora cuidar também da sua família. Então os seus irmãos vão até aquele lugar em busca de alimento, e eles percebem que ali havia uma grande provisão naquela terra, havia fartura, porque ali, apesar de ser o Egito, havia um homem de Deus. Diga aleluia. Apesar de ser o Egito, havia ali um homem consagrado, ungido pelo Senhor para o grande propósito.
Então Faraó admirava muito a postura de José. E ele concordou que a sua família viesse morar no Egito. E não veio somente o pai e os irmãos, vocês conhecem a história. Vieram uma caravana com aproximadamente 70 pessoas para se estabelecer no Egito. E aquele povo foi se multiplicando, e o Senhor começou a exaltar aquela nação, mesmo estando num lugar desfavorável, num lugar desconfortável. Ali o povo de Deus se estabeleceu. Eu quero dizer para você nesta noite, não importa onde o Senhor te colocou, mas o Senhor, Ele conta contigo para fazer algo grande e tremendo na terra, para mudar o cenário da sua casa, da sua família, da sua história. E assim aconteceu com José. Mas passados alguns anos, aquele homem tão valoroso, ele morre. Aleluia. E aquele povo já estava estabelecido ali no Egito, eles estavam escravos ainda. E Faraó, naquela dinastia, ele morre também. E chega um outro faraó que não conhecia José. E então ele começa a perceber que o povo de Deus estava aumentando muito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Faraó começa a perceber que o povo de Deus estava fortalecendo muito. Diga aleluia. Esse aleluia está muito fraco, muito forte. Diga aleluia. Eu disse que Faraó percebeu que o povo de Deus estava se fortalecendo dentro do Egito. E ele ficou preocupado, ele arrumou uma estratégia. E ele disse para aquele povo que, aliás, ele seleciona duas mulheres hebreias, no meio do povo hebreu, duas parteiras, Sifra e Puá, para que elas viessem fazer o parto de todas as mulheres que estavam ali no Egito. Porque o propósito dele é que as mulheres, ao invés de dar vida, elas viessem matar as crianças que viessem a nascer naquele tempo que aquele novo faraó estava reinando no Egito. E ele deu uma ordem para aquelas mulheres, duas enfermeiras ou duas parteiras, e disse para elas: olha, se você, quando estiver diante de uma hebreia, ou até mesmo uma egípcia, se você perceber que é um menino, pode matar no nascimento. Ali, quando estiver nascendo, você faz ali algo que essa criança não venha a ter vida. Porque se ela tiver vida, se esses hebreus continuarem se multiplicando, eles podem tomar o meu trono. Se esses hebreus continuarem multiplicando, se fortalecendo com essa velocidade, eles podem se reunir contra o meu povo. Aliás, eles são maiores, mais numerosos do que o povo do Egito. E aí Faraó começa a escravizar aquela nação, aquele povo hebreu, e coloca serviço pesado, carga pesada de horário. Para quê, missionária Gilda, que eles estão fazendo isso? Que eles estão com esse propósito? Porque aqueles homens hebreus, se eles estivessem muito cansados, muito sobrecarregados, com muito serviço, muito trabalho, eles não teriam vigor para se deitar com as suas esposas e depois procriar e terem mais filhos. Eles estariam sobrecarregados e cansados. E aquilo não deu certo. E a palavra do Senhor vai dizer, como nós acabamos de ver, que aquele povo se fortalecia mais ainda. Aquele povo escravizado, eles se fortaleciam mais ainda. Aleluia. E eles se multiplicavam mais ainda. E aí o que acontece? Quando chega aquela notícia para Faraó, que ele estava muito bem, muito confortável no seu palácio, ele começa a perceber que o projeto dele para tirar a vida dos seus filhos não daria certo. Você pode entender isso? O projeto de Faraó para tirar a vida dos seus filhos não vai dar certo. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele tenta com muita fúria destruir os filhos, os primogênitos, os homens que nascessem, todos os meninos, sexo masculino, seriam mortos para que eles não viessem ter vida e permanecer ali servindo naquele campo, porque era uma ameaça para Faraó.
E eu quero dizer para você nesta noite, você que é mãe, o seu filho é uma ameaça para Faraó. Você vai glorificar ou vai ficar aí com essa cara de tristeza? Só porque está passando por um processo. Aleluia. Creia, o seu filho é uma ameaça para Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite. Não sei qual a preocupação, quantos anos você tem orado pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho, por conta dos projetos que Faraó tem posto diante deles, ou dele. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que aquele projeto, aquele plano não foi bem sucedido. E Faraó ficou furioso. E ele chama de novo as duas parteiras, se vai pro ar e diz assim: olha, minhas senhoras, eu convoquei vocês, eu paguei vocês, eu selecionei vocês porque vocês são as melhores aqui. E eu disse que eu não quero nenhum filho de hebreu vivo. Aleluia. E elas dizem para Faraó, olha que coragem, é porque as hebreias são mais fortes, mais vigorosas, elas são vivas. Aleluia. As hebreias não são como as egípcias. As hebreias, meu querido Senhor, não são como as egípcias. Meu Deus! E elas disseram bem assim para ele: quando nós chegamos na casa lá, que nós sabemos que tem uma gestante perto de ter o seu bebê, os nenéns já nasceram, nem é necessária a nossa presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não é necessário a presença. E a Bíblia diz que aquelas duas mulheres, elas temiam o Senhor. E foi por isso que elas determinaram não matar nenhum filho de uma hebreia. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite que você nasceu para gerar vidas. Você foi chamada para gerar vidas. E por mais que Faraó ele fale ao seu coração por muitas vezes, desista de orar pelo seu filho, desista de orar pelo seu marido, desista de orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu esposo. Aleluia. Faraó ele quer intimidar a gente, sabe? Aleluia. Ele quer nos intimidar, trazendo medo e temor e pavor ao nosso coração. E aquelas duas mulheres, interessantes que elas encararam aquele homem terrível, um homem sanguinário, um homem cruel, um homem assassino. Aleluia. Ele queria ali destruir uma nação inteira. Por que, missionária Gilda? Porque nesse contexto todo, aleluia, quando essas mulheres decidem encarar a Faraó, resistir ao rei do Egito e ceder somente ao cuidado de Deus, às ordenanças do Senhor, é nesse contexto que Moisés nasce. Aleluia. E o projeto do Senhor na vida do seu filho é muito grande. A obra que Deus tem na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela e na vida do seu filho é muito grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o significado do nome Sifra e Poá são as duas parteiras: esplendor, brilho, resplendor, clareza e pureza. Imagina se você tem na sua casa alguém com esses títulos, duas pessoas que entram na sua vida para te ajudar na hora da sua dor. Imagina aquelas hebreias lá no Egito, com a dor, com a sua gravidez, e a gravidez é desconfortável. Não tem quem não saiba que uma pessoa está gestante. Não tem quem não desconfie que uma mulher está gestante. E Faraó colocou guardas e guardiões por toda a cidade, por todo o país, por todos os lugares, em todas as vizinhanças, para observar onde haveria de aparecer uma mulher gestando. Aleluia! E eu quero dizer para você nessa noite que Faraó está de olho na sua gestação. É verdade. Faraó está de olho naquilo que você está gestando. Aleluia. E ele tem propósito de matar, roubar e destruir. É verdade. Esse é o propósito maligno. Mas o Senhor tem o propósito da vida e da vida em abundância. Aleluia. Ainda tem vida aí, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz para aquelas duas mulheres: se vocês observarem, vocês estrangulam, enrolam o cordão umbilical no pescoço, vamos conjecturar, vamos imaginar que tenha sido isso, né, que ele disse.
para aquelas mulheres. Sufoca o bebê e não permita que ele tenha vida. Aleluia. E aquelas duas enfermeiras, aquelas duas parteiras, na verdade, chegam na casa das hebreias e ali o bebê nasceu. E elas também tinham a incumbência de cuidar do neném enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava recém-nascido. Elas tinham que ensinar a trocar fraldas, elas tinham que ensinar a ajudar a pegar o seio para amamentar, elas tinham que ensinar a tirar o umbigo curativo, fazer todo aquele trabalho de cuidar e observar se estava com febre ou se não estava. Olha o cuidado de Deus sobre a sua vida quando Deus coloca uma mulher de oração do seu lado. Aleluia! Quem é que nunca teve, né? Quem é que nunca teve uma dessas, ou duas dessas, ou três, ou um grupo que te acolhe em oração, que te ajuda? E o Faraó está falando assim, vai morrer, não tem vida, não tem jeito, não tem escapatória. E o Senhor diz, então tem vida. Eu estou no propósito, estou no projeto, eu estou cuidando. Aleluia. Eu estou dando livramento, eu estou enviando cifrar, estou enviando doar, para que essa criança venha ser gerada, venha cumprir o propósito do Senhor. Imagina quantas mulheres tiveram livramento através de duas que estavam ali fiscalizando aquele momento tão extraordinário que era o momento da gestação. Quantas mulheres tiveram livramento através da oração que você faz? Quantas mulheres, quantas famílias, quantos ministérios foram alcançados através da sua oração, do seu jejum, do seu clamor, do propósito que você faz no altar com Deus? Quando você entra naquele propósito de ajudar uma irmã em oração, o céu está se movendo em favor da sua vida. O seu Moisés está sendo protegido e guardado. Aleluia! No meio de nós, nessa noite, há muitas Joquebedes que estão sendo, aleluia, mulheres virtuosas para guardar o seu Moisés, mesmo diante das ameaças de Faraó. E a palavra do Senhor diz que Joquebede, ela estava ali naquele lugar também. E ela agora, olha gente, gerar na hora da luta da adversidade não é coisa fácil não, vou te falar. Gerar, criar projetos, ter sonhos, aleluia, na hora da adversidade não é fácil, igreja. E Joquebede, diante de todo aquele contexto de morte, de caos, de matança, de genocídio, ela gera. E ela tem o seu bebê no seu ventre. E a Bíblia diz que ela tinha tanto medo, tanto temor daquela criança ser morta. E Deus já estava guardando, porque Deus tinha algo extraordinário para fazer através de Moisés. Aquela gravidez deve ter sido assim, uma gravidez escondida, né? Eles colocavam aquelas roupas mais largas para aqueles homens não perceberem que ela estava gestante. Mas chega um momento da gravidez, chega um momento da sua vida, quero dizer para você nessa noite, que muita gente vai ver que você está gerando um milagre, amém? Muitas pessoas ainda vão ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Não tem como ofuscar os projetos e os planos do Senhor. É verdade. E ali, a Joquebede ficou tantos meses, 9 meses ali, aquela agonia, porque não tinha como discernir se era menino ou se era menina, não tinha ultrassonografia. E ela esperou os 9 meses concluírem para que ela fosse, aleluia, ter o seu parto. Aleluia. E talvez você esteja passando por esse processo também, que nem Joquebede. Está gerando, está gemendo, e aquelas mulheres não poderiam falar que estavam com dor, com contração, com mal-estar, com pressentimento que o bebê fosse nascer naquela madrugada. E às vezes é assim, né? Está gerando algo, está esperando algo do Senhor, está gemendo ali sozinha e não pode chorar. Você tem que ser forte. Já viu quando o bebê vai nascer, parto normal? A enfermeira olha e fala assim, faz força. A doutora chega, não está aguentando mais, está quase desfalecendo de dor. E a doutora obstetra chega e fala assim, faz mais força, mãezinha. Faz mais força nessa noite. Faça mais força nesta noite. A gestação é dolorosa mesmo. A Bíblia diz que depois que o neném nasce, que o bebê nasce, que é alegria. Mas na gestação, vou te falar,
Pode fazer a revelação, pode fazer chá de bebê, pode montar enxoval, mas é uma preocupação constante. Porque você não sabe como está, você não sabe se vai chegar ao fim da sua gravidez, você não sabe se vai chegar ao fim da sua gestação. Você já preparou todo o enxoval, todo o ambiente, todo o momento para aquela chegada, mas você ainda está com medo e preocupação e receio de que aquela gestação chegue no final. Algo pode acontecer repentinamente. Aleluia. E aquelas mulheres, elas não poderiam chorar de dor, elas não poderiam transparecer que estavam sentindo dor. Aquelas mulheres, elas não poderiam sentir contração na hora da dor, porque tinham pessoas observando a postura dela. E às vezes é assim, quando a gente está passando um processo, né? Aleluia, a gente tem que ficar quietinha ali, engolir o choro e fazendo força. É verdade, para a criança não morrer. Aleluia, fazendo força para aquele Moisés vir e não ser destruído pelas mãos de Faraó no Egito. E aquelas mulheres hebreias, elas estavam ali fazendo aquela força. Aleluia. E o Senhor diz, né? Aleluia. Ainda tendo pouca força. Apocalipse. Uma das igrejas de Apocalipse. Não negaste a minha fé. Não negaste a fé e não negaste o meu nome. Aleluia. E quantas mulheres entraram por essas portas aqui nessa noite? Chega em casa e está passando por um processo terrível, mas não pode nem chorar. Porque a pessoa está do seu lado assim, está chorando. Por quê? Não é a letra da canção não, tá? Está chorando por quê? Que fraqueza é essa? Que mulher de Deus que você é? Que chegou no culto, está com essa cara por quê? Chegou no velório ou chegou no culto? Aí Faraó fala, né? Aleluia. E aí você tem que engolir o choro e ser forte. Aí o Senhor fala assim, faz força, minha filha. Aleluia. Aí o Senhor fala de novo, faz um pouquinho mais de força, porque o seu bebê está sendo gerado e já vai nascer. E ele vai ter vida e vai ter saúde, vida e abundância. E aquelas mulheres, elas não podiam transparecer a dor que elas estavam sentindo, a preocupação e o receio, porque havia ali pessoas observando ela e vendo o momento que aquela criança poderia nascer. E a palavra do Senhor vai dizer que a Joquebede, a mãe de Moisés, ela tem um bebê. E quando ela olha para o bebê, ela fala aquilo que eu e você falamos quando o nosso neném nasce. É muito bonito esse menino, aleluia, amém, igreja? Que neném bonito que ele é, aleluia. E você olha para aquela criança e fala assim, essa criança é muito linda, esse neném é muito lindo. Louvado seja Deus. Quem é a mãe que vai falar que o filho é feio, né, igreja? Aleluia. O projeto que Deus deu para você é muito lindo, você pode glorificar? A bênção que Deus te deu é muito linda e muito maravilhosa, você pode glorificar? Louvado seja o nome do Senhor. E a Joquebede olha para Moisés e fala assim, meu bebê, o meu menino, o meu filho é muito lindo. E ela começa a proteger aquele menino. Imagina 3 meses dentro de uma casa. Aqui tem uma criança, quantos meses tem a sua bebê? Está com a irmã Yara? 4 meses. 4 meses. Moisés estava quase do tamanho, quase da idade dessa criança. E observa que ela está aqui fazendo um barulhinho, né? A fala dela, a maneira que ela conversa com a família, com os pais, com a mãe. É essa forma dela se expressar. Imagina Moisés com 3 meses dentro da casa dele, não é aquela casa grande igual a minha e a sua. E aí Moisés está ali, aquele cantinho lá. E as casas eram assim, não eram casas de tijolos, não eram casas de alvenaria que daria para abafar o barulho. Aleluia. E o bebê estava ali, chorando, resmungando, e a Joquebede cuidando, protegendo, tentando abafar aquele choro o máximo que ela podia para que aquele menino vivesse. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim na minha e na sua vida também. Você tenta fazer o máximo possível para que Faraó não toque naquilo que Deus te deu. Aleluia. Você passa o tempo todo orando, de joelho dobrado, clamando, jejuando, para que Faraó não toque naquilo que Deus te deu de tão precioso que é.
E Joquebede, ela fez assim. Ela colocava o bebê para dormir. Acho que ele teve alguma anestesia celestial, meu Senhor da glória. A gente consegue compreender como é que os guardas não chegaram dentro daquela casa para pegar aquele menino e jogar. Porque a primeira proposta de Faraó foi que matasse. Aleluia. A primeira proposta foi que eles fossem escravizados e não tivessem força para procriar. Que eles ficassem exaustos e cansados, escravizados. Depois, ele viu que não deu certo, se fortaleceu, se multiplicou. Ele falou assim: se nascer os meninos hebreus tiverem ainda ânimo para ter e gerar filhos, vocês vão matar. Também não deu certo, diga glória a Deus. Aleluia! Então a terceira proposta para aquele povo, para intimidar a igreja, para intimidar o crescimento e o avanço do povo de Deus, mesmo em tempo de crise, o Senhor te dá escape, te dá livramento, te dá estratégia para que você possa prosseguir, você e sua casa. E aí ele fala assim: bom, já que nasceu, porque, olha a história, né? Olha a fala daquelas mulheres. Por que, pastor Moacir? As mulheres hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias. As mulheres hebreias, elas são mais resilientes. As mulheres hebreias suportam muito mais do que as egípcias. Sabe por quê? As egípcias, qualquer coisa, quer sair do grupo, quer sair da igreja, quer sair de casa. Imagina, sair de casa, largar marido, filho, largar tudo, sair do emprego, sair do trabalho, sai da faculdade, faz aquele alvoroço e troca de coisa, de situação. E mulher egípcia é assim, fala misericórdia. Uma egípcia gestante, ela não se importa com o que está por vir, o que vão falar, o que vão dizer, como é que vai ser. Ela vai para a mídia, vai se expor, vai colocar lá o que ela quiser, e ela não está nem aí para aquilo que Deus quer fazer na vida dela. E a palavra do Senhor diz que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Coisa linda, né? Elas dobram o joelho, elas clamam, elas oram, elas choram, elas gemem, elas suportam, engolem choro. E o Senhor está dizendo para ela todos os dias: seja forte, seja corajosa, seja forte, seja corajosa, seja forte, seja corajosa. Seu Moisés está nascendo e o Egito não vai matar, não vai destruir aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali a Joquebede observa aquele menino muito bonito. E a situação agora piora um pouquinho mais, porque ele poderia ser lançado no rio. E ela tem uma ideia extraordinária. Essa ideia vem do Senhor, vem de Deus, para que aquele menino fosse guardado, protegido. Vocês conhecem a história. Ela vai, coloca ele num cestinho, ela mergulha aquele cestinho, ela envolve aquele cestinho, ela coloca o seu bebê dentro daquele cesto e ela coloca justamente aonde o massacre estava sendo determinado, no Rio Nilo. Aleluia. Se teu filho ainda está lá no Egito, o Senhor vai resgatá-lo de lá. Aleluia, através da sua oração, do seu propósito, do seu clamor. Aleluia! Se ele foi lançado lá, o Senhor vai dar escape. Porque assim foi feito na vida de Moisés. E ela teve toda uma estratégia, todo um cuidado. Hoje é muito fácil ter filho e lançar um celular na mão e largar na mão da professora, da tia da escolinha, na escola que se vira, a igreja que se vira, e ninguém vai nem aí para construir um cestinho de jogo. O culto está acontecendo e a criança está lá atrapalhando o culto com o joguinho na mão e fazendo qualquer coisa. E a Joquebede, aliás, as egípcias, né? Que a Joquebede ela foi muito prudente, ela foi muito sábia, ela foi muito inteligente. Aleluia. E ela foi muito resiliente. E ela conseguiu entender que aquilo que estava sendo gerado era para ter um propósito de bênção na vida de muitas pessoas. E o que foi gerado no seu ventre, o que está sendo gerado no seu ventre é para gerar milagres, alcançar muitas pessoas. E Joquebede coloca o bebê naquele lugar, naquele rio, e aquele rio
levado, ou desce aquelas águas, aquele bebê é levado até o local onde está a filha de Faraó. Gente, se ela é filha de Faraó, ela sabia que o decreto era para matar os meninos. E ela olha e fala assim, não falou meu Deus não, né, querida? Ela não falou meu Deus. Ela falou assim, dos filhos dos hebreus é esse, ele é muito bonito, eu quero cuidar dele. Olha que história linda e envolvente, extraordinária. Aleluia, eu quero cuidar dele. Se Deus não tem um projeto na sua vida, na sua casa, na vida do seu filho, da sua família, Faraó já tinha destruído, igreja. Aleluia. E ela olha aquele menino e diz assim, é dos hebreus, ele é muito bonito. Até para identificar que os filhos dos hebreus são bonitos, ela não conseguiu, porque os filhos dos egípcios ficam feios, igreja. Com todo respeito para quem tem filho do mundo, muda totalmente, fica desconfigurado, fica totalmente estranho. Você olha e não reconhece mais. E a filha de Faraó olha assim e fala assim, é dos filhos dos hebreus é esse, eu quero ele para mim, ele não vai morrer. Aleluia! E a melhor parte da história para a gente concluir, ela vai e fala para aquela menina que está acompanhando aquele trajeto, a irmã de Moisés, a Miriam, que está observando, dando suporte. Olha como é importante pessoas na sua vida que te dão suporte na hora da sua dor, na hora da sua aflição. Aleluia. Tinha esse traje, e agora vem Miriam para concluir a história, para dizer para você e para mim que nós não estamos sozinhos nesse programa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai se levantar uma Miriam agora para te dar suporte. Diga glória a Deus. Miriam vai observando e olha lá no cantinho, atrás dos juncos, atrás daquelas folhagens assim na beira do rio, onde que era para aquela criança ter sido morta, até naquele trajeto que era muito distante, e diz, minha senhora, é um bebê muito lindo, eu concordo, é filho dos hebreus, ele é muito bonito, a senhora tem razão. A senhora quer que eu busque uma babá para cuidar dessa criança? E ela diz para aquela menina, pode chamar, porque eu não tenho noção de como é que se cria filho, como é que egípcio não sabe como é que cria filho, né, igreja? Aleluia! Chama, por favor, e diz para ela que eu vou pagar o salário dela. Você pode glorificar a Paulinha por isso? Aleluia! Aquilo que você achou que estava perdido vai voltar para a sua mão e o Senhor vai restituir, vai dar vitória, vai enviar bênção dobrada sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre aquele que você tem orado. A Bíblia diz que Joquebede é assalariada. Olha que chique, gente. Onde já se viu um escravo ser assalariada? Não tem como, né? Aleluia. Mas a única ali que foi assalariada foi ela. A única que vai ser abençoada vai ser você. Aleluia! A sua família vai ver o seu Moisés voltando para casa. A sua família vai ver o seu Moisés trazendo alegria e provisão para dentro da sua casa, do seu ministério, para a glória e louvor do teu santo nome. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali, queridos, para a gente encerrar, a palavra do Senhor diz que Moisés foi um grande libertador. Moisés, ele cresceu ali, ele viveu ali, mas o projeto que Deus tinha na vida dele era de ser um grande libertador. Aleluia. E hoje, você que entrou por essas portas, aleluia, o tempo do seu Moisés chegar até você e se transformar em um grande projeto de Deus na sua vida está chegando. Aleluia, seja forte, fica de pé comigo, fica de pé. Aleluia, seja forte, você aguenta, você suporta. Você aguenta, você suporta. O seu Moisés vai voltar para a sua casa. Deus vai te dar provisão, restituição naquilo que você precisa. O Senhor vai te dar suporte durante a sua gestação, durante o nascimento, durante a vida desse menino. Deus vai te dar suporte. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, creia nisso, eu te chamei, apesar
passado, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Não cante. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia, o Senhor está cuidando de tudo, queridos. Aplauda o Senhor nessa noite. Glorifica Ele, o Senhor já está vivo. O Senhor tem algo grande, extraordinário para fazer ainda na sua vida, através do seu Moisés. Creia nisso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.